Olha, boa noite. Sempre que você fala numa derrota, parece terra arrasada, né? Mas a gente tem que lembrar do momento, como você falou, de um bom momento que a gente vinha, uns 5 jogos sem sofrer gols, 6 jogos sem perder, e a gente estava bem acostumado a só vencer, né? E muito menos levar gol e perder. E hoje aconteceu o que aconteceu, mas é bola aqui que já passou, agora é bola para frente. A gente não pode apagar o nosso retorno, que é o melhor de todas as equipes, quanto de uma derrota. Lógico que essa derrota não é o que a gente queria, né? Não só a torcida, presidente, como comissão, jogadores, todos nós aqui. Aquele clima ruim, porque a gente estava bem acostumado só a vencer, mas já temos um adversário direto, a torcida não desacredite da gente por causa de um acidente de percurso. Vamos encarar esse jogo como um acidente de percurso. Mérito para a equipe do Botafogo, que nos marcou muito bem, né? A gente é um time de muita imposição física, um campo que, assim como o campo do Londrina, que não nos permite o nosso jogo, né? Desse jogo de posse de bola, de controle de jogo, tivemos dificuldade, mesmo assim 70% de posse, mas não adiantou de nada. Os caras fizeram 1-0 e levaram a vitória. Então agora já é pensar no próximo adversário, um confronto direto, que a gente possa vencer e chegar logo, né? A gente, quando tá chegando, a gente deu uma escorregada, mas não vai ser essa derrota que vai nos tirar do nosso caminho, do nosso retorno espetacular, não. Ô Jair, é importante ouvi-lo ao vivo, direto aqui de Ribeirão Preto. A estratégia de jogar fora de casa com 3 volantes não deu certo? Que análise você faz? Olha, foi a mesma equipe do Londrina, 2-0, 3 volantes, só que o Ayrton no lugar do Luiz Fernando, que não viu num bom momento. A gente venceu, então quando perde a culpa é da estratégia, sempre assim. E quando a gente estava os 6 jogos vencendo, as estratégias estavam certas, hoje não funcionou. Só que a mesma estratégia aconteceu no mesmo campo que não é bom, a mesma equipe física do Londrina, só que o resultado foi 2-0 pra gente. Aí é fácil avaliar quando as coisas não acontecem, né? Mas a mesma escalação, os mesmos 3 volantes, só trocando o Ayrton pelo Luiz, a gente ganhou de 2-0 do Londrina. Então, aí a avaliação é de vocês. Jair, hoje a rodada em si, né, de uma maneira geral, não favoreceu em nada o Atlético, né? O Sport venceu, o Criciúma venceu, o Juventude está vencendo. Então, esse tipo de informação, né, essas contas que vocês fazem nos bastidores, até que certo ponto vocês têm que ter o autocontrole de não deixar o vestiário, né, se contagiar por conta dessas situações, às vezes positiva para o Atlético, às vezes negativa no decorrer da competição. Isso faz parte do nosso trabalho, viver jogo a jogo, não pensar nos nossos adversários, porque se nós fizermos a nossa parte, a gente vai classificar, a gente vai conseguir o acesso para a Série A, porque temos muitos confrontos diretos. Então a gente está vivíssimo, já foi pior, né? Quando aqui nós chegamos 8 pontos, então a gente já tá bem mais perto, e faltam 10 jogos agora é a hora da gente ver quem é quem, e com certeza a gente não vai esmorecer por causa de conta de um resultado, não. São 9 jogos que eu tenho, 6 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Então 6 não pode ser pior do que 2, né? Nós temos 6 vitórias e 2 derrotas. Então, se a gente continuar nesse cada 8 jogos, se ganhar 6 e perder 2, a gente vai conseguir a classificação. Nessa entrevista aqui que estamos fazendo ao vivo, Jair, é importante ouvi-lo também sobre o momento que eu vi no segundo tempo, que você chamou o Matheus Peixoto, passou algumas orientações para ele, depois ele voltou para o aquecimento. Aí mais tarde você colocou ele. Porque o Baralhas, o Beto tinha pedido a troca, então ele já ia entrar. Sendo que o Baralhas voltou um pouquinho mais pro sacrifício, né? Que ele é um cara que não sente dor, mas a gente viu que ele estava mancando, então para preservá-lo, aí depois ele sai e a gente entra com o Peixoto. Foi por isso que ele não entrou de imediato, por conta do Baralhas, o DM ter feito substituição e depois o Baralhas ter ido pro sacrifício. Boa noite, Jair, Felipe André da Rádio Bandeirantes. E agora desses últimos jogos e até o... Você me escuta, Jair? Posso falar aqui? Tá bom. Pode ir? Pode, tô escutando bem. Tá. Ok. Boa noite, Jair, Felipe André da Rádio Bandeirantes. O Atlético, em relação a esses últimos jogos e aos 5 próximos, o Atlético tem nessas 2 próximas rodadas os adversários que vivem melhor momento. Você tem o Criciúma na 3ª colocação, que vem de vitória, o Ceará, que vem de 2 vitórias e 4 jogos sem perder. O interesse e o G4 passa também por esses confrontos, principalmente por esses 2 próximos confrontos? Então, eu sigo naquela situação que eu cheguei quando eu falei de jogo a jogo. Eu não posso pensar daqui a 2, 3 jogos se a gente não fizer o nosso melhor presente. Então, nosso próximo jogo é sempre a nossa final de Copa do Mundo. Vamos encarar assim o Criciúma e aí depois a gente pensar sobre o próximo adversário. Eu, em toda a minha carreira, são mais de 270 e poucos jogos, eu sempre vivi
cada jogo o próximo mais importante. Então é assim que eu sigo. Respeito meus companheiros que fazem mini metas de 3, 4, 5, 6, 7. Não, o próximo jogo é o mais importante e assim a gente vai sucessivamente em busca do nosso acesso. Jair, boa noite. Na sua visão, o que passou, né? O que pesou para o Atlético não conseguir os 3 pontos hoje? O que pesou? Campo ruim, um time muito físico, para um time nosso que é o time que mais toca a bola na área do adversário, segundo em posse, melhor ataque da competição, e isso pesou. Um jogo que fugiu muito do que a gente gosta, um jogo que é um jogo de um campo melhor, um jogo que a gente possa controlar o jogo como foi, e vencer, né? Botar as bolas para dentro, faltou isso.